Mas você estava falando da minha afilhada. Gente, Pois é. a filha do Alexandre é minha afilhada. Madrinha displicente distante, mas a gente ama, tá distante, mas ela desenhou um desenho que estava estranho, você falou, filha, que lindo, né? Isso, e Ah, eu falei assim, nossa, que bonito, Ana. Que coisa mais linda tal. É, veja bem, quando eu, esse troglodita que o Gus fala, diante de um quadro abstrato, eu vi muito isso na PUC, sabe, a pintura abstrata, para não passar mais recibo de homem da roça, de bicho chucro, quando eles começavam a dissertar na teoria da estese, que beleza, isso, mas aquilo, eu olhava e fazia assim, que profundidade, é realmente um panorama de interpretações que transcende a minha mera racionalidade. É tão belo para mim, mas para mim eram riscos, alguma coisa desse tipo, porque a minha mente não alcançava, entendeu? Então, o abstracionismo, a arte abstrata, tal, se eu falasse isso lá, era como se fosse o brado de um bárbaro do norte, lá do ano 1000, pós-invasão romana, né? Naquele ambiente sofisticado, né, de gente sofisticada, tal. Então, quando a gente vai falar do funk, a gente tem que falar da questão social, não tem como não falar. Tá? Todas as comunidades, todas elas têm a sua manifestação, a sua exteriorização de manifestação de arte. Tá? A arte, Gabriela, ela é amoral. Ela não é moral ou nem imoral, ela é amoral. Né? Há artistas que têm uma propensão moralista. Nós vemos aí músicos moralistas, escritos moralistas, né? E há artistas descompromissados com a moral estandardizada de determinada época, de determinado gueto, de determinado ethos, certo? Então, quando a gente adentra nesses meandros, né, eu não posso deixar de invocar um fenômeno que é a divulgação excessiva pela mídia, esses patrocinadores que ficam ricos, né, com funk e outras expressões da cultura, da música popular, né, recente, popular, que escandalizam, todo mundo fica escandalizado, mas lá em 1922, quando houve a Semana de Arte Moderna, não foi diferente o espanto. Quem ler Macunaíma, de Mário de Andrade, é um livro que tem que ser lido, vai achar que o funk é mais coerente. Entendeu? Vai perceber que foi, meu Deus, como é que as pessoas da década de 20, aqui no Brasil, da Belle Époque, entenderam esse Macunaíma, cujo subtítulo Herói Sem Nenhum Caráter. Então, eu fico me perguntando, por exemplo, das cantigas lá da Idade Média, das cantigas de maldizer e as cantigas de escárnio, e em que os versos eram todos tecidos com palavrões. Gregório de Matos, na Bahia, aí, o pessoal conhece, o pessoal, no Nordeste, né, o Boca do Inferno, quando ele dirigia a sua verja poética para criticar os seus desafetos, quando ele fala assim para uma freira, né, que o chamou, falou que ele tinha um nariz que não, um pica-pau, né, um pica-flor, que é o colibri, que o nariz dele é fininho, que não um pica-flor. Aí ele começa com um poema, com uma história, né, se ela assim falava que ele parecia um pica-flor ele aceitava ser, desde que a flor. Aí começou com uma dialética de flor e de pica que não deu certo. Né? É palavrão do começo ao fim. Né? Ou então outra coisa, sal, chuva, alho, chova no teu maldito, não vou falar, tá? Fiquem tranquilos. Então nós vemos que a escatologia poética, ela é um fenômeno desde já de Priscas Eras, desde a literatura romana, de Petrônio. Então não é, para mim não é novo, entende? Nova é a plataforma digital. Então, se há algum problema de banalização, de um modo standardizado de ver a vida, de encarar a vida, por meio de uma expressão folclórica ou artística,
A questão não está na expressão em si, mas no uso comercial que se faz de forma tão massificante que subtrai das pessoas o tempo também para experienciarem outras manifestações, outras formas de percepção artística, de música, de estilos, entendeu? Ou seja, é o modismo, né? O modismo potencializado pela grande mídia. Mas Sim. sempre assim, eu me pauto que eu tenho as minhas predileções estéticas, tanto a música, tanto as artes plásticas, tanto a estatuária, tanto a escultura. Você tem as suas. Há pontos de convergência e de divergência. É isso que torna o fenômeno cultural muito rico. Toda política de lineamento ideológico de cultura é em si suspeita. Porque também um belo forjado aos moldes clássicos, a gente não pode perder de vista, que foi o ideal nazi-fascista. Certo? Que foi o ideal nazi-fascista, para assemelhar a raça ariana aos deuses do norte. E a mesma ideia assim nutriu Nero, quando se arrogou a pretensão de levar a cultura romana para o mundo inteiro. O ideal dele era nobre, mas ele se perdeu na loucura. Então eu penso que o último reduto da liberdade, doa quem doer, é a arte. Estou falando como crítico literário, não agora, porque essa é uma área em que eu me especializei, né? Então, essa é uma área em que eu me sinto mais à vontade de falar de forma tão assertiva. Pode ver que em todas as outras áreas eu falo, olha, talvez, eu acho, na minha percepção. Isso tudo que eu estou lhes falando é calcado já numa teoria consolidada, né? Em pressupostos bastante explorados desde o início da crítica moderna, que é lá do século XIX, né, do início do século XX, com Isaac Pound nos Estados Unidos e Inglaterra, crítica anglo-saxã, enfim. Tem uma vasta literatura crítica que trata desses temas, desses assuntos. Sabe? Então, o conhecimento artístico, o belo, a estesia, né? Ele passa também por degradê que vai da sublimidade ao grotesco bonito, ao grotesco infame, ao grotesco informe. Mas isso não exclui. Não é uma variação qualitativa que se encontrará argumento para proscrever, ou para reprimir, ou para diminuir quem gosta de funk, por exemplo. O que há de se ponderar é a criação de falsos ídolos. Por exemplo, associar esta ou aquela manifestação cultural como genuína de este ou aquele ambiente social, como na favela, que você disse, e sufocar todas as outras manifestações é danoso, porque é imposto e esterilizante. Não, mas eu não falei no sentido de sufocar as outras. O funk, pelo estudo do funk, ele nasceu na favela mesmo. O funk, ele nasceu dos guetos. Então, quando eu falo funk mesmo, eu estou me referindo ao funk como música nascida dessa ideologia, porque o funk ele é ideológico quando ele não está pleiteando um local de fala, por isso que ele é, às vezes, um tanto quanto agressivo, um local de fala na sociedade, mas eu acho que ele foi se extraviando e, em vez de trazer algo que realmente é válido, que é o local de fala para todos, de uma forma onde haja a dialética, ele começou a usar pautas ideológicas políticas, pautas versadas à apologia do tráfico, apologia da prostituição, apologia à pedofilia e apologia à dessacralização da mulher, principalmente. Então, sem falso moralismo, eu acho que a arte ela não deve ser moral também. Mas a questão não é moral, a questão é aquele sentimento quando a gente ouve aquilo,
sabe? Letras como vou pegar e metralhar, se eu pegar ela com outro, e o povo cantando, e crianças que não têm ainda, né, formado aquela... É a psique, Alexandre? Eu não sei até que ponto, aos 7 anos, forma... A psicologia tradicional, sim. Até os 7 anos tem a personalidade formada. E a gente vê menores nesses bailes que a gente sabe que não tem controle muito grande no nascedouro deles. Eu falo Sim, nesse sentido, onde que está a beleza nesse sentido? Mas como arte, manifestação de populações que foram, de certa forma, preteridas pela favelização, sim. O problema é a gente tem o mesmo ponto de vista, só que talvez por caminhos diferentes. Porque o problema está na utilização, como você mesmo falou. A sim. utilização, o funk tem voz na sociedade, então eu vou incutir ali a importância de se andar armado, eu vou incutir ali que o policial entra na favela para matar. A polícia, ela é, até hoje, a responsável pela segurança pública. Se eu Sim. demonizar a polícia, como acontece lá, vamos pegar o AK-4, porque está subindo o pessoal da DP. É mais ou menos assim, é por isso que eu tinha falado do belo, onde está o belo nesse tipo de arte que demoniza as nossas instituições, demoniza o sagrado que é o nosso corpo, o corpo meu, o seu, de todos, né? Isso foi nesse sentido só. Perfeito. Não, isso é importante porque a resposta não é acerca do belo, porque ele não é um parâmetro universal, está sobre, eu já digo para você onde que ele se encontra. Ele se encontra no ponto de vista dessa ideologia, tá? Partindo do pressuposto que até o belo perpassa pelas malhas da ideologia, né? Se eu fosse grego, e eu tenho uma propensão muito grande a seguir o pensamento helênico, sobretudo Aristóteles, eu não teria dúvida de responder. Não existe beleza, não existe arte, porque para Aristóteles, para Platão, a arte é aquilo que eleva os apetites, aquilo que liberta o homem dos seus apetites mais animalescos, mais instintivos, o aproxima da bem-aventurança, da verdade, do belo, da concórdia, da eumonia, né, que era a lei da harmonia, e, sobretudo, acima de tudo, da empatia. Empatia. Sentir paixão no lugar do outro, colocar-se no lugar do outro. Sobre estes delineamentos, é fácil responder que não existe arte sob este ponto de vista, porque a questão tão mais grave do que a apologia ao crime, eu acho que é até mais grave do que a apologia ao crime, é a reificação da mulher como objeto consumível, sexualmente consumível, descartável, e, sobretudo, uma questão de vigilância, de segurança sanitária, né? Uma vez que nesses bailes, como já é público notório, adolescentes, crianças e mulheres, enfim, eles se entregam a práticas sexuais sem preservativo, sem nada, em tempos desde a década de 80, 90, de pandemia de AIDS, né? Isso é grave, uma questão de segurança pública, né? Então, veja como é que é importante quando a gente fala em cultura. Uma política cultural honesta, profunda, inteligente, racional, eficaz, envolve um projeto a mãos dadas, uma segurança pública honesta, profunda, inteligente, eficaz, com uma sanitarização honesta, profunda, inteligente, eficaz, e com um sistema educacional honesto, profundo. E quando eu falo honesto e inteligente, eu estou falando tudo que não seja, tudo que for honesto e inteligente para mim é o que não for ideológico, midiático e palanqueiro. Tá? Porque, infelizmente, tudo virou palanque. Nós vivemos de 4 em 4 anos. Não a emoção das Copas do Mundo, nem das Olimpíadas. De 4 em 4 anos, nós vivemos um circo, um grande circo dos horrores, do palanqueio que se tornou essa nossa política, de vídeos e mídias sociais, enfim. O mau uso da tecnologia. O problema não está nas mídias, é o mau uso da tecnologia. Então, eu acredito, com muita convicção, que fora da educação não há salvação para a civilização. Nunca houve. Fora do conhecimento, fora da educação, não há solução. E nós, intelectuais, temos uma responsabilidade grande sobre isso.
Nós não podemos engrossar a fila dos extremistas ideológicos, seja desse, daquele outro viés. O que nós precisamos fazer é educar as massas. Como diz Homero lá de Agamenon na, na Ilíada, que ele era o grande condutor dos povos, o grande pastor dos povos. Não gosto dessa palavra pastor de povos, porque os povos são seres humanos, não são ovelha para ser tosqueada e nem gado para ser abatido. Mas a metáfora é boa, entendeu? A metáfora de governantes como promissários, para além de suas limitações intelectuais, para além de suas ambições pecuniárias, para além de suas até crenças profundas e honestas, porque uma vez no cargo público, ele tem que pensar que ele exerce um munus público, não um munus familiar, um munus personal, não um munus metafísico, segundo a sua visão estreita de metafísica. Quem não consegue carregar esse fardo não deve se aventurar na política. E deve ser banido mais que depressa da política. Porque politeia era a cidade, política é a gestão do bem público para o bem público. Servir ao público e não servir-se do público. Impor ao público uma educação, impor lei, impor dever, não só direito. Nós temos um sistema jurídico que é muito direito e pouco dever. O dever é descuidado. E quem nos dá os primeiros exemplos, muitas vezes, são aqueles que deveriam nos lembrar. Por exemplo, quantos chefes de Estado, quantas autoridades do Brasil estão andando sem máscara? Muita gente fala, Alexandre é anti-Bolsonaro. Não, eu votei no Bolsonaro. Votei no Bolsonaro por quê? Porque eu não queria o PT. É um desejo meu. Eu não queria o PT, não é porque eu não gosto do PT, eu votei no Lula e na Dilma. É que eu achei que o escândalo estava tão grande que precisava arejar. Ainda que se fosse com a bruta força do caos, precisava arejar. Eu sou livre para votar, né? Para falar. Então, eu não gosto nem desgosto das pessoas. Eu voto segundo a minha consciência. Naquele momento, era falta de opção mesmo. Entendeu? Perfeito. E Alexandre, você estava falando da tecnologia agora há pouco, né? O que as mídias, né? As mídias vão fazendo com as ideias. E a tecnologia eu acho que é a sexta forma de conhecimento, né, Alexandre? Sim. Conhecimento tecnológico. Isso. Né? Nós já falamos dos cinco. E o conhecimento tecnológico, você acha que ele... Fundamental. Ele é o conhecimento tecnológico, Gabriel. Ele é a ciência na prática, tá certo? Então, física, química, quando eles são absorvidos pelos saberes tecnológicos e transmutados no atendimento às nossas necessidades, tanto a tecnologia no campo da medicina, do lazer, da comunicação, como nós estamos fazendo, eles vêm agregar muito a nossa história. Imagine, no tempo da Revolução Francesa, se houvesse esse recurso de live. Quantas pessoas teriam escapado à fogueira e à guilhotina? E quantas melhores ideias teriam sido suscitadas no debate político em que dividia a Assembleia Constituinte entre jacobinos, girondinos e pântano. Jacobinos esquerda, girondinos direita e pântano centrão. A gente está no mesmo pré-absolutista ou absolutista modelo de discussão política. A gente não sabe o que fala de política. A gente tem preguiça de ler. É mais fácil papaguear os arautos da invenção da roda do que perdermos alguns minutinhos todos os nossos dias. Porque se inteligentes somos, e se nos metemos a estudar, todo aquele que estuda um intelectual tem um dever social. Não adianta apontar dedo.
Infeliz da nação que tem um herói ou um vilão. Porque delegar as responsabilidades é um dos atos mais infantis do nosso gênero humano. E é o ato mais humano, ligado ao ser humano. Estou falando de Sim. humanidade. Mais humano é jogar. Ó, gente, para o Alexandre trazendo sempre doutrinadores tops. Agora eu vou citar o Homer Simpson. A culpa é minha, eu boto o que eu quiser, né, Alexandre? Eu gosto do Paul, eu já falei, do Kung Fu Panda, né? Para mim é Fala um pro grande pessoal que não estava mito. presente. Conta pro pessoal que não estava presente aí no sábado. Por que você gosta do Kung Fu Panda? Porque o Kung Fu Panda, ele personifica o mito do herói, que eu vou tratar numa outra live, né? Então, quando o Paul fala assim, somos todos heróis, aquela frase é de um rasgo de diálogo interliterário, né? Porque as mitologias do herói nada mais são do que a deificação do ser humano comum. Só que os mitos clássicos, os seres humanos se tornavam deuses porque eles tinham alguma ascendência divina. Mas todos nós somos heróis. E lá no Paul, quando ele descobre o pergaminho do dragão, né? O manuscrito do dragão, e não vê que não tinha nada ali, ele fala, mas não está em nada escrito. Como é que eu vou ser o guerreiro, o dragão guerreiro, né? Não sei se era esse termo que coloca. Como é que eu sou, não vou ser o dragão guerreiro? Onde está o dragão guerreiro? Aí que ele se tocou, que era ele mesmo, era todo aquele percurso que ele vivenciou. Ele O que percorreu a O jornada que do Jung herói. chamaria de individuação. O processo da individuação do Paul é naquele insight que ele teve. Ele passou de diversos arquétipos, de discípulo, do mestre gafanhoto, da mestra cobra, da mestra tigresa, do bichinho lá pequenininho, que esqueci o nome, para cima Eu preciso assistir. Mas e o mestre Tifu, né, o Tifu, que é uma raposinha, acho que é uma raposinha. Pô, mas que brilhante, que genialidade aquele filme. E tem uma razão de ser assim, porque depois de Joseph Campbell, quando escreveu O Herói de Mil Faces, esse livro tornou-se um roteiro obrigatório para todas as produções de Hollywood, todas as produções que intentaram descrever o herói. Eles seguem as 17 etapas do Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, que se resume a em 3 jornada. etapas básicas da jornada do herói. O George Lucas, na trilogia da Star Wars, né, ele rende páginas e mais páginas de homenagem, de agradecimento a Joseph Campbell. Ele já tinha pesquisado todos os heróis, do tio Patinhos ao Pato Donald, os heróis gregos, ele não chegava ao enredo, ele não sabia como construir a trama, uma trama épica, que fosse futurista, mas falasse ao homem comum, a criança, o jovem, adolescente. O camarada que trabalha como sapateiro, o camarada que trabalha como técnico de informática, ele não sabia alcançar a grande massa. Aí ele leu O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, que postula a ideia de que somos todos heróis, desde que persigamos a trajetória do herói do monomito. E hoje, George Lucas, não sei se vocês sabem, ele está com 71 anos, parece. Ele é o cineasta, o roteirista mais rico do mundo. A fortuna dele está perto de 80 bilhões de dólares, uma coisa assim. 80 milhões de dólares. A franquia. Né? Orçada, tá? Fora o que não está declarado, talvez, sei lá. Esses números surgem aí pela internet, só dá uma bugada que vê. George Lucas, o homem mais rico da produção cinemática, né, da sétima arte no século XX, XXI. Por causa da leitura de Perfeito. um livro, que é O Herói de Mil Faces. A partir de então, a Perfeito. Disney comprou esse roteiro, roteirizou, tem o roteiro aqui da Disney, chama a jornada do escritor. Todo escritor tem que construir uma história que pega um camarada que aos olhos da comunidade, ele é o rei do chão, subsolo do chão. E por uma série de percursos e percalços,
ele vai se tornando um ser diferenciado, até que ele se acha que é o cara, depois ele toma um revés da vida, depois ele entende aquela dor, e na dor ele sofre, e sofrendo ele se glorifica. Quando ele esquece de apontar culpados e volta e consegue alcançar os seus objetivos, e quando ele alcança os seus objetivos, ele é invadido por ondas de compaixão, de empatia, de discernimento. Ele descobre a que veio no mundo. E ele se torna como um pedagogo, como um herói civilizador. Perfeito. Primo, você falou assim, ele passou pela dor e ele conseguiu vencer porque houve dor. Você não acha que as pessoas hoje em dia, elas não gostam de sentir dor porque a meta principal da vida, ser feliz hoje em dia, é sentir prazer e não evoluir. Porque se a pessoa pensar que a meta é evoluir, dor é evolução. Até quando nasce um dentinho numa criança, rasga a pele, dói. Não tá vendo uma inversão? Aí, sabe, a meta hoje em dia é comprar e não pagar. A dor é o pagamento da felicidade. Porque ela dá o contraste. As trevas são o pagamento da luz. Né? Então, nós vivemos uma geração tão pasteurizada e chata, cheia de mimimi, mimizinho daqui, mimizinho de lá, não gostei disso. Para com isso. Lê um livro de Idade Média, vê como é que a vida era difícil, né? Livro da escravidão aqui, né? As pessoas se ofendem, não vou mais seguir esse cara, vou dar um dislike. E outros ficam mais, e logicamente, preocupados com os dislikes. Não pode se preocupar com essas coisas, entendeu? Aceita que as pessoas estão te odiando e tá tudo certo. E faz diferente. Se fez mal para você, ame as outras. E te estende a mão. Se ninguém assistir a live, fala para você mesmo, pô. Você merece ser ouvido por você mesmo. Sim. Aliás, quando a gente fala, a gente sempre... O maior ouvinte nosso durante toda a vida somos nós, né? Porque Sim. Quando nós falamos, nós vamos ouvir. O Jorge até falou aqui a ditadura da psicologia positiva. Né? Sim, virou mercado, né? Virou mercado, né? Eu vou te fazer feliz, milionário, você vai só sorrir. Não é assim, não. Verdade. A natureza não funciona assim. O céu nem sempre está azul, amigo. Chove, troveja, que bomba os trovões no céu, clareiam com as faíscas no horizonte, raios sumiam nas criaturas vivas. Há sim a bonança, mas ela sem a tempestade é uma abstração. E isso tudo é o conjunto da obra que nos faz mais intensos, mais verticalizados, mais profundos. Então, assim, parece que é um grande jardim de infância postergado. Nós temos aí crianças, adolescentes com 40 anos, 50 anos. A gente manda ler uma doutrina, o camarada quer um facilitado da vida. Né? Me dá um direito facilitado da vida, uma apostilinha, um slide, uma telepatia. Para. Não é assim que se constrói um saber jurídico. Verdade. Jorge falou aplicar a lei de Licurgo nessa geração. Que lei é essa? Eu não conheço. Qual é essa lei? A lei de Licurgo é a lei de Esparta. Pergunta para ele se eu estou errado ou não. Você não me fala a memória. Licurgo, ele é um legislador espartano, né? E que, pela severidade de suas leis, inspiraram o outro legislador da cidade vizinha, chamado Drácon. As leis draconianas já são conhecidas por extremamente severas. Né? Pensou a pena de morte. O Drácon, perto de Licurgo, era um bebê de fralda. Então, acho que a lei de Licurgo está muito exacerbada. É a lei dos Lacedemônios. Licurgo foi o legislador de Esparta, dos Lacedemônios, conhecido também os espartanos. Né? Você vê, né, Gabriela? Esses dias eu ouvi uma comentarista da Globo se referir a Sarah Winter, né, que foi preso, os 300 do Brasil. E até então aquilo não estava dizendo nada, eu só estou assistindo ali por assistir.
Estava cansado, dor na coluna, deitei na cama, e aquele barulhinho de televisão me faz pegar um sono. Aí depois eu vim encarar minhas leituras de madrugada. Eis que, de repente, a comentarista fala, olha, não eram 300, um comentarista fala assim, olha, da Globo News, olha, não eram 300, não dá 30. Aí eu fiquei com o sinal amarelo. Pô, será que esse cara não está entendendo a referência? Aí a moça que estava nos Estados Unidos, aí eu me senti um pouco importante. Nossa, eu poderia estar nos Estados Unidos só por saber disso. Ela fala assim, não, sabe o que é? Os 300 são uma referência lá, Alexandre Magno. Falou, opa, não. Alexandre Magno, não. Os 300 são uma referência ao Rei Leônidas, os 300 de Esparta, que venceram as milhares de espartanos na Batalha das Termópilas. Isso eu sei, pelo menos. Olha, dava para fazer um quadro aqui da Globo News, né? Pessoal, que bacana, que legal. Uma fraude, mas ia ser bacana. Foi Vicente, até descobrirem que eu não sei nada, ia dar trabalho. Aí eu descobri essa superficialização, falei, mas será? Eu sempre me culpei, muitas vezes eu troco um nome pelo outro. A aula passada, desculpe, eu penso sempre em aula. A live passada, eu disse que o Anhanguera era o bandeirante do Domingos Jorge Velho. Então, assim que eu saí, deitei, no dia seguinte eu fiquei com aquela informação de Gerson, aí que eu me lembrei, eu fui colhido por um ato falho, não é Domingos Jorge Velho, é Bartolomeu Bueno da Silva. Eu falei, nossa, tem que me fazer me retratar ali, porque eu falei uma coisa que não é verdade. Mas eu acho que ela não está muito preocupada, né? Sei lá, talvez ela esteja numa live, ela explique que os 300 não tem nada a ver com Alexandre Magno. Tem a ver com o Rei Leônidas de Esparta. Né? Você vê quanta gente assiste, né? Quantas pessoas que não têm esse conhecimento vai reproduzir, vai falar bonito. Eu vi lá na Globo News, só aprendi hoje na Globo News sobre os 300, né? Muito difícil. A René Descartes, a dúvida metódica, você tem que ter sempre duvidar. Não de duvidar para dar contradito infantil. Não é porque não concordo. Isso é infantilidade, né? Maturidade. Mas a contradita construtiva. Eu duvido, fiquei na dúvida, vou procurar as referências. Não? Construtivo. Pesquisar. Meu primo, com relação ao mito, o mito como uma narrativa simbólica, o que a gente pode aprender com isso? Tá. Gente, veja só, o mito, ele não é uma mentira. Joseph Campbell disse isso em toda a sua vasta obra. É um erro pensar que o mito é uma historinha. É uma historinha para embalar o sono de criança, muito assemelhada aos contos de fada. São outro gênero também, mas eu vou tratar especialmente do mito, tá? O mito, ele é uma narrativa simbólico-sagrada. Ele está na base das religiões, foi a pauta que eu passei, né? O mito, ele é uma narrativa simbólico-sagrada, está na base das religiões. Imaginem vocês, fazendo um exercício de imaginação, o ano é 200.000 antes de Cristo. E nós, os nossos descendentes, estão lá despaisados nas savanas, nas florestas. E vem o fogo vindo do céu, o fogo se alastrando para as pradarias. E uma ou outra tribo mais afortunada que já domina esse fogo mesmo sem tempestade. Nós somos seres que sentem mal quando estamos com dúvida. Quem que tem uma dúvida que consegue dormir? Eu não. Quem que está fazendo um exercício, os acadêmicos? Quem que quando não bate o gabarito não fica aflito? O gabarito dessas pessoas não batia. Não bastava mais o conhecimento do senso comum. Havia necessidade de uma explicação para os fenômenos mais profundos do cotidiano, como a morte, por exemplo, a gravidez das mulheres. Os homens não sabiam que era pais de seus filhos. Eles não sabiam. Não tinha esse conceito de família. Então, em algum momento perdido na noite mais espessa do tempo,
seres privilegiados chamados xamãs, seres anormais, com dons incomuns. Eu não vou entrar nem no mérito se paranormais ou parapsicológicos, ou se com problemas mentais, porque há uma corrente que eram pessoas que sofriam de esquizofrenia, alucinação. Não vou nem entrar nessa seara. Mas esses seres começaram a contar histórias explicando o porquê do fogo, o porquê da morte, para onde que ia depois da morte, o porquê dos ventos, o porquê da escassez, o porquê que a mulher ela concebia, assim como a terra concebia os vegetais que germinavam, o ventre dela ficava abaulado, ela era uma miniaturização do globo, da terra. E esses mitos que foram apaziguando a inquietação dos homens, eu estou falando num interstício de 300 mil anos, eles foram se consolidando com a sua cor local. Cada tribo, uma tribo que habitava o Saara, vai ter referentes específicos para deuses, gênios, forças sobrenaturais, inerentes à geografia desértica. A outra tribo que, por seu turno, habitava as florestas equatoriais, idem. A outra tribo que habitava a tundra gelada do Polo do norte da Europa, da Rússia, idem. A tribo dos esquimós e assim por diante. Os nomes mudavam, as metáforas mudavam, mas o enredo era sempre o mesmo. Essa narrativa sagrada das origens, dos porquês, dos comos e dos estares na vida. Certo? Então, essa narrativa é uma narrativa que trouxe conforto àquelas comunidades. Passado milhares e milhares de anos, homens mais dotados ainda de inteligência, de argúcia, de perspicácia, já a liderança de clãs, já a liderança de tribos, perceberam que divergências de narrativas não eram boas para os seus guetos, para as suas comunidades, para os seus clãs. E instituíram-se então as versões tradicionais, as versões canônicas dos mitos. As versões que eram e deveriam ser seguidas pela polis, pelas cidades-estados ou pelos reinos nascentes. E essas versões canonizadas tornaram-se as primeiras religiões. Por isso que o mito é uma gramática e uma sintaxe da linguagem simbólica de que se reveste as religiões. Simbólica, a linguagem de toda religião é metafórica. Met, em grego, a metáfora é uma palavra grega. Met é carregar de um lugar para o outro. Tá? Carregar, além. Perdão, met é além. Carregar além. Porém, alguma coisa, um significado. Metáfora é carregar um significado de um lugar para o outro. Então, por exemplo, quando eu vejo no pôr do sol, o céu, sabe aqueles céus de setembro, agosto para setembro, que fica assim avermelhado no entardecer? Geralmente, após a explosão de algum grande vulcão nas Filipinas, que quase de todo ano acontece, eles ficam avermelhados. O poeta, num rasgo de sensibilidade e lirismo, fala que o céu, naquela tarde, sangrara, mas não de dor, mas de amor, ao despedir-se da terra, iluminada pelo sol. Então, o céu sangra? Não. É uma metáfora. O céu estava vermelho. E o vermelho remete à ideia do sangue, que em grande quantidade dispersa e espalhado remete à ideia da morte. E a morte, a agonização, antecede o prelúdio do crepúsculo e da noite. Mas esse mesmo sangue caudado pelo amor e pela reprodução é condição sine qua non para a vida e pelo ressuscitar do novo dia. É uma linguagem metafórica. Bonito? Bonito, né? A Bíblia é um dos livros mais maravilhosos que eu já li. E neste ano eu estou relendo de novo. Né? Como diz o grande poeta, que para mim é um dos maiores do Brasil, o Zé Ramalho, eu sou fã dele. Fã mesmo. Eu queria fazer uma tese de doutorado sobre as letras de música de Zé Ramalho.
né? Que Ele tem um legal. estilo simbolista sertanejo, sabe? Simbolista à la Cruz de Souza sertanejo, um estilo que até confronta na arte plástica com Salvador Dalí, bonito estilo do homem. Então, o Zé Ramalho, ele fala assim, pode a Bíblia ser um grande dicionário? Pode não, é um grande dicionário. Independente da tradição ou da tradução, né? A Bíblia que leio, que gosto muito, é a Bíblia de Jerusalém. Ela é uma Bíblia traduzida direto do Antigo Testamento, foi traduzido direto do hebraico antigo, e o Novo Testamento, os quatro evangelhos, direto do aramaico antigo, e as epístolas e os Atos dos Apóstolos, direto do grego clássico, e não da Vulgata, da Septuaginta de São Jerônimo. Entendeu? Então ela tem assim, ela é uma tradução mais imparcial, mais próxima com a conotação, as palavras são mais próximas do que se produziu lá no ano 800, quando a Bíblia foi escrita. Não sei se vocês sabiam, sabe quais são os 3 livros, Gabriel, que primeiro surgiram no Ocidente e Oriente Próximo, e que sobre essas 3 colunas se erigiu toda a cultura ocidental? Não. A Ilíada, a Odisseia e a Bíblia. Curiosamente, foram escritas no mesmo ano, 800 a.C. Curiosamente, a Bíblia foi escrita por um colégio de doutores da lei, um colégio de teólogos. A Curiosamente, Ilíada, a Odisseia e a Bíblia foram escritos contemporâneos. contemporâneos. Curiosamente, referem a um evento ocorrido há 1.700 anos da sua escritura, uma tradição oral mítica. Curiosamente, quando a gente fala que a Ilíada e a Odisseia foram escritas por Homero, mas na verdade o que se acredita majoritariamente que Homero foi um líder de uma escola de aedos. Quem são os aedos? Eram os poetas da poesia épica que guardavam de memória aqueles eventos da Guerra de Troia e iam cantando de cidade em cidade para as mais de 2.500 cidades gregas. Então, quando se fala em Homero, nós estamos falando de um colégio de aedos. Assim como se fala em Aleijadinho, as esculturas de Aleijadinho, nós estamos falando de uma oficina de vários artífices coordenados com selo de qualidade do Aleijadinho. Legal. Bacana, né? Isso tudo está escrito em várias obras, mas uma bem palatável é a História da Leitura de Alberto Manguel, no argentino. Tem um outro livro também, imprescindível, chamado Leitura, História e História da Leitura. E o último, Regina Zilberman, História da Leitura no Brasil. São catatais, assim. A Leitura, História e História da Leitura tem 1.000 páginas. A relação do homem com o livro. Eu tenho um quinto livro que se chama Livros e Chamas, a história da destruição dos livros. A questão da ideologização do projeto cultural. Porque se já destruiu o livro, você não tem noção. Na ilha de Páscoa, existia uma biblioteca gigantesca, só que ela era toda escrita em madeira, um caractere desconhecido pelo europeu. Quando os europeus lá passaram, foi o capitão James Cook, se me falha a memória. Quem estiver me ouvindo, se eu estiver errado, por favor, me corrija. James Cook, quando esteve lá, descobriu que os aborígenes estavam numa guerra fratricida de canibalismo, porque eles tinham destruído todo o ecossistema para construir aqueles moais, aquelas estátuas gigantes. Eles cortavam as árvores para carregar aqueles moais. Tem mais de 700 moais. Eles tinham destruído um ecossistema frágil de uma ilha e acabaram os recursos naturais de coleta e pesca e caça. E eles passaram por canibalismo. Chegando àquele quadro devastador, lá pelo ano 1600, os ingleses pensaram assim, esse povo é um povo muito bárbaro, eles ficam se devorando uns aos outros. E qual era a religião predominante? Era o protestantismo e o catolicismo.
Eles são todos influenciados pelo demônio. E todos os livros deles, eles encheram navios e mais navios e mandaram aquelas tábuas que explicavam até de onde vieram, para onde foram e como construir os moais e qual a utilidade dos moais, encheram as galés dos navios, os porões dos navios, e mandaram essas madeiras de cerne para os fornos da Revolução Industrial Inglesa. Carvão vegetal de biblioteca. Você consegue imaginar, vocês conseguem imaginar quanto de conhecimento acumulado ao longo de milênios de um povo que ninguém sabe de onde veio, para onde foi, suspeita-se que eram polinésios. E por que aquelas estátuas? Por que todas de costa para o continente olhando para o mar? De costa para o mar olhando para o interior do continente? Que avanços teriam alcançado esses povos? Mesmo sucedeu na América, Mesoamérica, na América Central, com as culturas maia, com as culturas olmeca, com as culturas tolteca, zapateca, xiximeca, asteca. No sul da América, com as culturas xamu, xavim, inca. E os incas sabiam, quando os europeus aqui chegaram, eles tinham um sistema hidráulico de rede de esgoto, coisa que em Sevilha e em Lisboa não existia, e eles tinham operações complicadíssimas de extração de tumor de cérebros por meio de um procedimento chamado trepanação craniana, abrir o crânio dos atacados pelo tumor, e com uma faca de sílex eles tiravam aquele tumor e colocavam uma gaze que eles faziam de casca de árvore e calcificavam. Os arqueólogos chegaram à conclusão que essas pessoas sobreviveram sem quimio e sem radioterapia, porque calcificou o vestígio do corte, da sutura, remontava a 30 anos depois da operação. Então, quer dizer, o indivíduo tinha um câncer, eles arrancavam o câncer, não se sabe como, com quais ervas, com quais princípios ativos colhidos ali da natureza, e tudo se perdeu por conta de políticas ideológicas, de cultura. Você entendeu a minha ressalva? Eu tenho muito medo disso, de tudo, sabe? Concordo. Quanto mais a gente... O Guimarães Rosa falava uma coisa por intermédio de Reobaldo, que é o personagem narrador. Reobaldo fala assim: seu moço, ele sempre se dirige a um doutor. Esse doutor não tem fala. O doutor representa essa doutice da cidade, essa erudição da cidade. Em contraponto ao saber caboclo, ao saber telúrico do sertão norte mineiro, fronteiriço com o oeste da Bahia. Então, Reobaldo fala: seu moço, eu não sei nada de quase tudo, mas desconfio muito de gente que sabe tudo que sabe um pouco de quase tudo. Eu não sei nada de quase tudo, mas desconfio muito de gente que sabe muito de muita coisa. Eu sei pouco de quase tudo, mas desconfio de gente que sabe muito de muita coisa. É o que mais tem, né? Parece sabe que... de tudo, né? Mas sabe que eu tenho esperança nessas pessoas? Porque é o desejo primeiro. Pior seria se pior fosse, por exemplo, se as pessoas não tivessem curiosidade e ficassem abúlicas, apáticas, e com as próprias escrituras lá em Cristo, né? Seja quente ou seja frio, se morno te vomito, é isso? Não pode ser Então, morto. essas pessoas estão aí dando a cara a tapa e muitas vezes até se expondo a situações de ridículo, até pela estranheza da ideia, da obsolência das ideias. Mas essas pessoas são verdadeiras heroínas, porque elas ousam, pelo menos. E essa Verdade, é uma Alexandre. liberdade que nos foi conferida por um Estado de Direito democrático que não vai chancelar que por nossas ideias sejamos presos, torturados, mortos e incendiados. Isso é muito importante. Infelizmente, quem tem de 30 anos para menos, parece que isso é muito catastrófico, eu estou falando. Mas faz parte da realidade bem recente da América Latina. Interessante. Jorge falou uma live sobre Grande Sertão Veredas. Ainda teremos.
teremos. Essa eu preciso estudar mais ainda, porque é uma responsabilidade grande, né? É Ah, uma matéria do meu Alexandre mestrado. Guimarães Rosa, a terceira Então, margem foi o motivo do nosso debate de sábado, que era apenas, pessoal, para ser uma live teste com o professor Alexandre. E começamos com a terceira margem, quando vimos, estava o quê, Alexandre? 2 horas de live, né? pois Muito é, foi interessante. rápido, né? Eu não vi o tempo passar, né? Muito bom, mas isso no sentido bom, é muita coisa para a gente falar. Eu acho que tem mais perguntas aqui do pessoal, antes da gente prosseguir, só para não. A Tânia disse: todas as literaturas astecas, maias, era tudo no tipo de papiro, todo conhecimento dos cálculos anatômicos, etc. Exatamente. Só sobraram duas obras preservadas por um índio convertido em jesuíta. Esse índio traduziu para o espanhol, tá? Essas obras, eu não sei escrever, tá? Eu vou pronunciar. Popol Vuh e Vishnu. Popol Vuh. Eu vi essas obras em São Paulo, certa vez. Eu só não as comprei porque eu já não tinha mais onde gastar com livro. E era livro de tanto assunto, porque São Paulo é cosmopolitista, né? Uma cidade maravilhosa para quem quer viver uma vida Adoro, cultural intensa, né? adoro. E a PUC é uma casa que eu considero minha. Tenho boas lembranças. Ali nós tínhamos conversas, assim, tomando um café cappuccino, proseando. E ali nós tínhamos conversa que ia do alfa ao ômega, do alfabeto alienígena, ainda para ser descoberto, né? Passava da linguística para o direito, da psicologia para a pedagogia, da antropologia para a arqueologia, da Rosa Cruz para a maçonaria, do catolicismo ortodoxo para o catolicismo apostólico romano. Nossa, a coisa ia, né? Às vezes eu perdi o ônibus, tinha que pegar o ônibus, o último ônibus, ou ficar alocado em um hotel, porque não tinha mais ônibus de volta. Porque eu ficava conversando, você imagina, num ambiente desse, e começa a falar, conhece pessoas, né, de todos os lugares do mundo, né? E pessoas com uma vivência muito rica, muito densa. Então, assim, Gabriela, parabéns você que está promovendo essas lives, porque tem visto, tem travado um diálogo. Isso me enche de alegria, porque é a ideia que Platão teve, congraçar todos os convivas que comungavam do amor ao conhecimento, filósofos, portanto, filo amor, sofós conhecimento, sabedoria, e é um recurso tecnológico muito bem utilizado para este fim, né? Então, eu penso assim, eu imagino utopicamente construir uma nova enciclopédia, lá do Iluminismo, tinha um enciclopedismo de 21 volumes, se não me falha a memória, escrito a papel. Hoje é mais fácil de fazer isso por lives, comunidades, para trocar ideia, não para um se impor ao outro, né? Eu sei que é difícil escapar às chamas do fogo das paixões, né, e da vaidade, mas a gente tem que tentar, puxa vida. Nem para falar que deu errado, mas a gente tem que tentar. Verdade. E eu que me sinto honrada, porque eu aprendo com as lives. Eu gosto de chamar pessoas. São raras as lives que eu faço. Semana que vem eu tenho 2 para a OAB São Paulo, para a OAB daqui, da querida Vitória da Conquista. Mas eu gosto mesmo de ficar assim aprendendo, né? Ah, Eu eu topo, também. eu Eu gosto, eu gosto gosto. também. O meu primo, o Celso, fez uma pergunta lá em cima assim: existe relação entre o mito e a psicanálise? Obrigado pela participação, Celso. Muitíssima, muitíssima. Freud, quando começou a construir a sua monumental obra, de diversos volumes, né, ele vai explicar o complexo de Édipo e o complexo de Electra a partir dos próprios mitos de origem, Édipo e Electra, né? Então, o que era outrora uma narrativa simbólica para fundamentar os sistemas religiosos, canônicos ou não, passou no século XX com Freud a ser também uma narrativa simbólica para explicar para o leigo, para explicar para o paciente, para explicar para o aluno de medicina como que funcionavam os traumas, os recalques, as racionalizações e as sublimações, enfim, todos os conceitos erigidos pela doutrina freudiana.
Posteriormente, Jung nem se fala. Jung tinha tanto e vital interesse por mitologia que quase toda a obra dele se confunde com uma obra de tratado mitológico. Ele chegou a estudar, inclusive, o fenômeno da mitologia dos OVNIs, dos UFOs da década de 60, e comparando os UFOs, os OVNIs, às antigas mandalas verificáveis nos templos religiosos, nas esculturas e pergaminhos antigos de todas as religiões. Né? Mircea Eliade também, enquanto não fora médico, psiquiatra, mas também envereda por esse caminho da psicanálise, da psicologia analítica, né? Então tem tudo muito a ver, porque é um instrumental linguístico narrativo que traduz em palavras mais palatáveis o intelecto, tanto daquilo que cura por meio da palavra, tanto para aquele que é curado por meio da palavra, como para aquele que aprende conceitos de tão alta complexidade, de meio tão palatável, de meio tão lógico e de meio tão empático, porque nos aproxima da abstração da doença à ecstese, à estesia do sentimento desses conceitos, fazendo com que nos coloquemos no lugar empaticamente daqueles que sofrem. Não existe analogia, existe um ponto de interseção. Complementaridade. Eu acho que a palavra correta é uma complementaridade. Né? A analogia ela é uma figura de linguagem com um termo preciso, ela tem um termo específico. Analogia é uma comparação, certo? É uma metáfora. Analogamente, uma comparação. Tá? Alegoria, diferente de analogia, é uma sequência de metáforas. Tá? É uma sequência de metáforas. E uma sequência de alegorias, vem aí os nossos mitologemas, ou mitemas, que são pedaços de mito. Uma sequência de mitologemas ou de mitemas, vem os mitos. Uma sequência de mitos, vem ciclos. Uma sequência de ciclos, vem o que a gente chama de mitologias nacionais, ou mitologias tribais, ou mitologias étnico-raciais. Hoje o termo raça não deve nem ser, deve ser rechaçado, porque não existe raça, existe uma só raça, que é a raça do Homo sapiens sapiens. Existem etnias, certo? Existem etnias, a raça é humana só, tá? Perfeito. Antes de passarmos para o próximo ponto, o Celso perguntou: pode-se então igualar o mito e a linguagem? Sim. Eu tenho até um livro vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho. Eu tenho até um livro cujo título é Mito e Linguagem. Ele trata amplamente de ambos os fenômenos linguísticos, mito e linguagem. Vai encerrar nossa live em 20 segundos de novo. Aí você que fica trabalhando. A gente volta aqui na próxima. A gente volta aqui. Boa. Vou só esperar. Vamos fazer uma pose para uma foto para eu colocar ali. Sim, sim. Mas sim, existe mito. Mito é